A gente está entrando ao vivo aqui hoje. A gente vai fazer de uma forma diferente, porque geralmente a gente faz os programas gravados do Fala Mágica. Dessa vez, gente, vamos fazer o ao vivo. Então você que está chegando, seja muito bem-vindo. Para quem está assistindo o nosso Fala Mágica, é um projeto novo que a gente está fazendo aqui na região. É um projeto que vem trazer pessoas para falar sobre diversos temas, né? Saúde, beleza, comportamento, moda, para bater papo, gente. Ó, nós estamos aqui igual a Ana Maria Braga hoje. Cafezinho para receber ele, que é cineasta, assistente de direção, ele é jornalista. Ele é tanta coisa que ele vai contar aqui, as várias funções dele. Meu amigo Diego Alexandre, olá. Obrigada, viu? Obrigado pelo convite. Oi todo mundo que está assistindo. A gente está conectado em várias contas aqui, na minha, no do Diego, do Fala Mágica. Então é isso. Ó, amigo, o cafezinho por conta hoje do Adorei. Não tô me sentindo na Maria Braga, gente. Muito chique. O mineiro, o que é que faz, amigo? O mineiro, ele convida pra comer. Se não for pra comer, não, vou pedir alguém pra ficar de olho nas nossas mensagens lá, porque o pessoal vai às vezes tem alguma curiosidade, quer perguntar aí alguma coisa, né? O celular do Diego tá ok também? Todo mundo ok? É isso que a gente vai fazer, sem cortes, pra vocês conhecerem um pouquinho mais sobre a história do Diego, tá, gente? Olha lá, quem quiser perguntar aqui. Nada que vale comprometer, meu bem. O Diego é meu amigo já de muitos anos, a gente é praticamente amigo de infância, né? Eu sou um pouquinho mais velha do que ele, mas olha, sabe o que eu quero começar falando? Antes de você falar o que você faz, eu quero começar contando lá atrás, que o Diego, a gente conversava muito e ele já falava que ele queria ir pra televisão, que ele queria trabalhar nesse universo. E eu também falava que queria, né? Ele foi mais rápido que eu, gente. Só que a gente tinha uma promessa. Essa promessa ele não cumpriu. Porque a promessa era de quem fosse primeiro, um ia levar o outro. Aí ele foi primeiro que eu. Eu tô indo pros meus trancos e barrancos. E você que me trouxe pro podcast, né? E eu trouxe ele pro podcast hoje pra cobrar ele, entendeu? Mas enfim, vou continuar cobrando, tá? Calma. Bom, mas engraçado que eu me lembro na minha casa, a gente com uma panela de brigadeiro, comendo na colher, eu tenho essa foto, depois eu vou mostrar pra vou postar pra vocês verem. A gente comendo no brigadeiro de colher, todo mundo na mesma panela. E você falando sobre, você sempre falou, as nossas conversas eram sempre essas, o que a gente ia fazer, quem que ia pra onde. E você foi hoje pro Rio de Janeiro, né? Mas antes disso, eu queria que você se apresentasse pro pessoal. Bom, gente, eu sou o Diego Alexandre, sou lafaetense, né? Nasci no Conselho Lafayette, tenho 30 anos e trabalho na área audiovisual já há alguns anos. Eu sou assistente de direção e hoje alternamos trabalhos também com direção, né? Como diretor, e faço assistência de direção, depende do projeto. Estou morando no Rio já tem 3 anos, mas antes disso eu já trabalhava na área. E é isso. Aproveitei, né, essa visita aqui, né, à minha cidade, para encontrar com a Cris. A gente sempre combina de se encontrar e às vezes a gente não consegue. Então hoje que bom que rolou, né? Que bom que... Amigo, quase que eu fiz pra você um bolo de aniversário. Gente, o Diego sempre me convida pro aniversário dele, mas parece que é uma coisa. Ela nunca vai. Eu nunca vou, mas não é... Mas acontece sempre alguma coisa. Dessa vez, eu acho que da outra vez, eu tava com suspeita de Covid. Foi. Aí eu não fui, não foi dessa vez? Dessa vez era suspeita de Covid. Aí eu acabei não indo. Quase que eu fiz um bolo de aniversário pra você, mas a festa foi demais. Ah, pois é, mas não consigo ir na festa. É uma coisa impressionante que me trava. Mas, ó, preparei um cafezinho e tem bolo pra você hoje, amigo. Pra você não ficar chateado comigo. Bolo, salada de fruta. Pois é. Olha, você foi estudar em São João del Rei, né? Primeiro você foi fazer jornalismo, mas você viu que não era sua praia? Por que você quis fazer jornalismo? Não, na verdade eu sempre soube que eu queria fazer cinema. Ai, mas antes disso você fez teatro. Fiz. E eu me lembro até hoje do seu personagem bêbado lá na câmara, no teatro. Morrer nem morto. Você é Não, ótimo tá. amigo. É do Geraldo Lafayette essa Foi. Então, direção? eu comecei, na verdade, eu sempre fui apaixonado por esse universo do cinema, da televisão. Eu, quando eu era criança, bem pequenininho, já era viciado em filme, eu era ratinho de locadora, saudade das locadoras, né? Saudade das locadoras também. Época boa, né? Todos os donos de locadoras de Lafayette me conhecem, né? Que nem tem mais locadora aqui, né? Mas
eles me conhecem, tenho ainda amizade com alguns deles nas redes sociais. E assim, isso, né, acabou me fazendo ter vontade de trabalhar nessa área. Quando eu era criança, assim, até a minha adolescência, eu queria ser ator. Então, em 2006, eu estudava lá no... Eu falava que eu queria ser atriz. Pois é, não, a gente sempre, quando a gente trabalha nessa área, a gente sempre começa querendo atuar, né? Depois a gente descobre depois outras coisas, a gente vê né? que não é, eu pelo menos não sou boa no assunto. Então, em 2006, eu estudava lá no Escola do Beato, e aí o Jovem Faria, que é um cineasta do Cris Lafayette, que hoje mora lá no Canadá, ele veio do Canadá para rodar o primeiro longa dele aqui em Lafayette, que ele chamava Impedimento. O filme chama Impedimento, e ele ia rodar algumas cenas na escola onde eu estudava, e aí eu soube daquilo, eu fiquei louco. Eu falei, gente, vai rodar um filme em Lafayette para participar disso. Fui atrás dele, pedi papel. papel. Eu vou te contar a minha experiência também. Não, mas não foi no Impedimento não, né? Não, foi em outro. O Circo das Qualidades Humanas. Ah, sim. Vou te falar. E aí, menina, eu descobri que esse filme era com atores da Casa do Teatro daqui de Lafayette. Então eu fui procurar saber, gente, o que é a Casa do Teatro, que lugar é esse e tal, pra fazer teatro. Então eu conheci a Casa do Teatro, né, que é do Geraldo Lafayette, entrei pra Casa do Teatro, comecei a fazer espetáculos lá, né, fiz o curso, e fiquei lá durante muito tempo, e até hoje, sempre que eu venho na cidade, né, minha relação com o pessoal da Casa do Teatro é muito forte, eu sempre estou por lá, sempre ajudo de alguma forma, né, da forma que eu posso, não atuo mais, inclusive me chamaram para fazer um stand-up há pouco tempo, mas eu não quis, eu falei, não, gente, já tem tanto tempo enferrujado. Mas fiz espetáculo, fiz essa peça, essa comédia, né, Morrer Nem Morto, isso foi em 2010, 2011, e foi muito legal, cara, porque eu fazia um coadjuvante, que era um bêbado, né? A peça se passava no velório, eu entrava no velório e eu era a única pessoa que sabia que o morto não estava morto, que ele estava fingindo e ninguém acreditava em mim porque eu era o bêbado. E foi muito legal fazer isso, porque na época eu nem bebia, tipo, eu tive que... Nossa, mas estava lotada essa peça. Não teve uma apresentação que não ficou lotada, eu ganhei o prêmio de ator coadjuvante no FACE, no Festival de Sempre daqui. Cara, foi uma época muito legal da minha vida, eu morro de saudade, assim. E durou pouco tempo, essa peça era um elenco muito grande, e peça com elenco grande não dura. Sempre algum vai fazer alguma coisa. Não dura, ou briga, ou enfim. A peça não foi pra frente, e até hoje tem gente que fala, Diego, quando que vai ter de novo a peça Morrer Nem Morto? Acho que nunca vai acontecer não vou comigo. Esquecer, é verdade. Mas eu posso te falar, não lembro de mais nenhum personagem, só aquele. Só aquele que você legal, fazia. cara. Nossa, sério. Foi seu primeiro trabalho? Não, eu já tinha feito menopausa pra ir. Eu fazia uma das senhoras, né? Ah, você já fez menopausa? Fiz menopausa, fiz durante um tempo, depois o Felipe Dias me substituiu. Foi, eu já tinha substituído o Robson, que foi o primeiro que fazia a prima d'Alva, depois eu entrei. Foi na mesma época do Morrer Nem Morto, tanto é que no festival eu fiz as duas peças. Gente, dá uma olhadinha no áudio do pessoal, o que o pessoal tá comentando lá, é importante, ver se estão ouvindo direitinho, né? Porque a gente tá fazendo o nosso ao vivo, como é que tá aí a nossa live, os comentários, se o pessoal quiser comentar também. Olha no celular do Diego também. Eles têm me comentando. Isso, vocês vão acompanhando. Espero que tenham me assistindo. Amigo, come alguma coisa aqui, ó, tem saladinha de eu tá? Gente, tudo da Divino Pão, hein? Divino Pão arrasou. É tudo divino, amigo. Ó, meu primeiro trabalho, meu primeiro cachê foi R$20. R$20 que eu ganhei, ó, participando da... Eu, na realidade, fui como você, né? Corri atrás, fiquei sabendo que ia ter um filme na cidade. Aí eu corri para poder fazer esse filme. E aí, o que aconteceu? Fui chamada para poder ser figurante. Aí, fiz a minha inscrição, matei a aula para fazer a inscrição. Oh, meu Deus! Matei a aula para fazer a inscrição. Fiz a minha inscrição, fui chamada, mas eu tive fala. Eu não fui só, eu achei que... Sabe com quem tu contracenei? Depois eu vou te mostrar a foto dele. Gente, na época o Daniel Oliveira tava começando, antes de Malhação ainda, sabe? E o filme foi bem legal. No filme teve Stênio Garcia, vários famosos no filme. E eu fui, gente, olha, meu primeiro trabalho não foi nem como figurante, né? Que eu tive até fala, foi no Circo das Qualidades Humanas, já no elenco, coisa chique. Mas eu descobri que não é minha praia, amigo. Eu falava que eu queria ser atriz, mas também não era minha praia. A gente vai descobrindo. Não era uma boa atriz. E aí você resolveu fazer faculdade de jornalismo? Foi, então, na verdade, eu passei primeiro na faculdade de teatro, lá em São João del Rei, na Universidade Federal.
E aí comecei o curso e tal, mas naquela época eu já sabia, nessa época eu já sabia que eu queria fazer cinema. Mas aí tinha um problema, em Minas não tinha a Universidade Federal de Cinema, e para eu me mudar para outro estado era muito complicado na época, era caro morar em outra cidade, mais no Rio, né, então uma cidade cara. Em BH só tinha um curso particular, né, eu não tinha como pagar e tal. Então assim, eu já fui fazer o curso de teatro primeiro, né, sabendo que eu queria trabalhar com cinema. Então fiz acho que 3 períodos de teatro, que foi uma experiência legal, conheci muita gente legal, mas eu já sabia que não era o que eu queria, porque quando eu comecei a fazer teatro na casa do teatro, eu já comecei ali a meio que me dirigir. Eu sugeria coisas pro Geraldo, que era o diretor na época. Então ali eu comecei a me ligar nessa coisa de direção e também assistindo making-off de filme, lendo, né, sobre produção de filme, etc. Então eu fiz 3 períodos de teatro e aí eu não estava me sentindo, assim, não estava gostando muito da experiência, porque eu sabia que não era aquilo que eu queria fazer. Só que não tinha como fazer cinema, eu falei, não, vou pro jornalismo, porque aí tem disciplina de documentário, é mais próximo da comunicação. Você foi olhar a grade curricular? Fui olhar a grade curricular, que é totalmente diferente também da grade de cinema, mas tinha algumas coisas. Então eu falei, gente, não, vou terminar, vou ter uma faculdade. Mas ali eu já comecei a direcionar a minha carreira para o cinema. Por quê? São João del Rei fica do lado de Tiradentes. E Tiradentes, todo mês de janeiro, tem a mostra de cinema de Tiradentes. E que oferece vários workshops. Então, eu comecei a fazer workshop todo ano para, enfim, né, aprender mais sobre o fazer cinema, né? Então eu fiz oficina, workshops, etc. E participava de debate, assistia os filmes e tal. E foi através de uma oficina em Tiradentes, né, com o cineasta Luiz Carlos Lacerda, que eu consegui o meu primeiro estágio do cinema. Então meu primeiro trabalho profissional foi através, né, de um diretor que eu conheci numa oficina de Tiradentes. E foi qual? Foi um longa chamado Introdução à Música do Sangue, que é protagonizado pelo Nila Torraca, pela Beth Mendes, o Armando Lavaioff. Ele foi rodado em Cataguases, numa fazenda em Leopoldina, depois de Cataguases. Foi uma experiência muito legal, porque a gente ficou confinado, a equipe confinada, numa fazenda que quase não tinha sinal de internet, a gente ficou um mês lá. Imagina você ficar numa fazenda um mês com a Nila Torraca falando. Quase um Big Brother. Mas era um Big Brother, inclusive, enfim, corta essa parte. Ai, Teve várias situações super engraçadas lá, mas, cara, foi muito legal. Imagina, cara, você conviver com o Nila Torraca, que assim, é muito engraçado. E não, ele, imagina, ele é aquilo mesmo? Que ele... Muito, cara, porque ele não dorme, ele tem insônia. E eu durmo tarde. Então, na fazenda, ficava eu e ele de madrugada conversando, e ele me fazia, contando fofocas dos bastidores, das novelas que ele fez. Me divertia muito, cara. Ai, Durante o dia a gente filmava, e aí de noite a gente ficava lá na fazenda, tinha piscina, tinha sauna, véspera de folga, né? Porque a gente trabalha 6 dias, folga, né? O 7º dia. E, enfim, é uma carga horária muito puxada, assim, né? A gente trabalha 12 horas por dia. 12 horas? 12 horas. E aí, depois disso a gente ficava lá por conta, não tinha nada pra fazer na fazenda, né? Tipo assim, basicamente a gente ficava conversando, véspera de folga a gente comprava bebida, nossa, era muito legal. Ó, quem quiser fazer alguma pergunta, aproveitar que a gente está indo ao vivo também, né? Pode fazer perguntas, que o Diego está aqui aberto a perguntas. Desde pequeno você já tinha essa vontade de trabalhar em televisão, de trabalhar com cinema? Sim. Mas não só por gostar de filmes, você tinha um olhar diferente? Você já começava a ver os filmes e pensava que era algo que essa cena poderia ter sido feita diferente? Você já tinha esse olhar? Depois de certa idade a gente começa a ter esse Você é um olhar mais grande crítico. colecionador de grande... Sou, grande cara. Como é que é o seu Minha mãe acervo? fala que eu sou acumulador, né? Eu sou colecionador. Já não tem mais espaço para mais nada. Nossa, cara, meu quarto. Como é que aqui, você eu- faz isso? Porque ele divide, né, gente? Lafayette e Rio de Janeiro. Lá no Rio de Janeiro, eu pedi ele um material nosso, inclusive, que eu vou falar sobre isso já. Ai. Um material nosso de vídeo. Ele falou, ai, Cris, tá tudo lá no Rio. Eu falei, mas aonde que ficam essas coisas suas, assim? A coleção, a maior parte fica aqui. Eu coleciono filme, né? DVD, Blu-ray, VHS. Eu comecei a colecionar filme na época da fita VHS, ainda nem tinha DVD, eu era criança. E aí eu cheguei a ter um quarto na minha casa que tinha 2.000 fitas de vídeo. 2.000 fitas. Era uma locadora dentro de casa, eu não emprestava.
Porque senão as pessoas tinham medo de não devolver. Ou estragar, né? Ou estragar. Então, assim, eu sempre tive muito ciúme. Até hoje eu tenho, assim, isso é uma... E tem videocassete na sua casa? Tem vários, né? Porque depois o pessoal começou a aposentar e começou a me dar videocassete. Né? Então eu tenho... Toda tia minha me deu um videocassete. Adriana, vai ter que ser um espaço diferenciado mesmo. Tem, cara. Aí a coleção de vinil também. Aí cartaz de filme. Quando eu gosto muito de um Cartaz de filme... filme? Sim, cara. Quando eu gosto muito de um filme... Mas aí você sai colocando na parede? Não todos, né? Que não tem nem como, fica enrolado. Mas assim, de vez em quando eu troco, sabe? Se eu gosto de um filme, eu vou dar um jeito de conseguir um cartaz no cinema. Tipo Como assim. é que você criou esse gosto, assim, por filmes antigos? Porque você lembra de cenas que muita gente não lembra. Cara, tem gente que fala que eu sou enciclopédia, assim, porque eu guardo o ano, guardo o prêmio que ganhou, guardo o diretor, guardo o elenco, guardo tudo, né? Isso é uma coisa desde pequeno. Porque eu, como toda criança da minha geração, eu assistia muito a Sessão da Tarde, né? Então fui vendo filme Eu só infantil, lembro né? da Lagoa Azul. Não, imagina, nossa. O primeiro filme que eu lembro de assistir na minha vida, e também, cara, essa história é muito engraçada, eu já contei isso várias vezes, assim, em outras entrevistas e tal, foi o Super Xuxa contra o Baixo Astral. Ai, adoro. Esse filme, cara, e foi aí que começou a minha coleção mesmo, porque eu gostei tanto do filme, porque é a minha primeira lembrança de ver um filme, que eu fiz a minha mãe convencer a dona de uma locadora a vender a fita pra ela. Porque eu queria ver o filme de novo, e criança vê a mesma coisa várias vezes. Cara, então assim, eu tenho essa fita até hoje. E ela deu pra você, vendeu a fita? Vendeu, minha mãe, coitada, Depois falou tanto na cabeça dela. Menino Foi. vai aguar. Criança, quando quer uma coisa, cara, é insuportável. E aí, tipo, ela vendeu a fita pra minha mãe. Hoje em dia tá até autografada pela Xuxa, cara. Porque eu falei, não, essa fita tem que guardar. Foi aquela que você levou? Foi, quando a gente foi no programa, foi isso mesmo. Ó, gente, eu quero que você me conte também, já que a gente veio falando de Xuxa, porque daqui a pouco a Xuxa vai entrar nessa história aqui. Vocês não têm noção do que nós já fizemos no programa da Xuxa. Eu quero que você... Nós vamos falar sobre a Xuxa daqui a pouquinho. Não foi mico, amigo, foi um negócio legal. Eu queria mostrar aqui, mas depois você me manda. Mano, você não botando no programa. Eu vou encaixar. Você guardar o seu final, pelo amor de Deus. Por isso que ele nunca quis me passar isso, mas vamos lá. E aí você foi para São João del Rei estudar, né? Voltando aí aos estudos de São João del Rei. E você começou a estudar em São João del Rei. Depois, né, teve o seu trabalho já nessa faculdade, mas você também teve a oportunidade de estar num lugar que você cuidava dele, né? Que também é acervo, que é o Memorial Clara Nunes. Foi uma época muito legal da minha vida. Assim, eu trabalhei no Memorial Clara Nunes durante 2 anos em Caetanópolis, né? Que é a cidade onde a Clara nasceu. E a Clara, assim, é a minha cantora preferida. Eu quis trabalhar no Memorial, né, como bolsista, né, na universidade, porque a Universidade de São João del Rei tinha um projeto em parceria com o Memorial Clara Nunes. Então eles estavam procurando bolsistas e aí eu fui selecionada. Falei, não, eu quero participar, porque eu sou fã da Clara, quero conhecer a história dela mais a fundo, quero trabalhar com o acervo dela. E aí eu fui levado para lá. A gente trabalhava lá em alguns finais de semana ou feriados prolongados. A gente se alojava lá na creche Clara Nunes, também, né, em Caetanópolis, e trabalhava no acervo. E quando você chegou lá, com o que você se deparou assim? O acervo todo era da a casa Clara. dela ou na creche que ela fundou? Não, a creche existe, né, que era um sonho da Clara, que enfim, inclusive vai ser tema de um documentário que eu estou finalizando, que vai ficar pronto agora esse mês. Foi filmado em 2016, só agora que está terminando, porque é um filme independente, então deu muito trabalho para fazer e é curta. E aí eu conto essa história. A creche era um sonho da Clara, que não pôde ter filho, então ela queria cuidar de criança. Ela morreu antes de realizar o sonho de abrir a creche, e aí a irmã dela, que tinha criado a Clara, a irmã mais velha, pela Marquita, fundou essa creche, em homenagem à irmã. E depois fundou o Memorial Clara Nunes para guardar todo o acervo da Clara, porque a Clara tinha uma preocupação muito grande. Ela tinha uma preocupação enorme em preservar a memória da carreira dela. Então ela guardou tudo, roupas de show, fantasia da Portela, disco de ouro, troféu, entendeu? Tudo. E aí o Memorial abriga todo esse acervo, então eu trabalhava na catalogação desse acervo, enfim. E era muito legal, cara, imagina, né? Tipo, é uma aula de história, né? Se você trabalhar com esse acervo, você poder pegar, você poder ver, assim. Foi uma oportunidade muito legal que eu tinha. E aí eu conhecendo a história da Dona Mariquita, eu quis registrar, quis fazer um documentário sobre ela. Fiz essa entrevista com ela em 2016, ela faleceu meses depois de me dar a entrevista, então assim, é
O material já é Então, histórico. e é um material muito bonito, né? É emocionante. Eu tive a oportunidade de assistir, né? Que você me mandou. Te mandou um trecho, né? Me mandou um trecho muito bonito. E olha que logo, né, eu não sei se você vai colocar aquele encerramento que era do depoimento, mas que momento que você conseguiu registrar e depois ela veio a falecer, né? A irmã dela, que é a irmã da Clara Nunes, veio a falecer depois, né? Então você tem um registro assim, histórico incrível, né? Foi a última entrevista que ela deu, né? E vai ficar muito bonito, viu? Vai, cara. O filme tá muito bonito, já tá pronto, na verdade. E vai ser lançado quando? Então, aí agora mesmo começa a mandar para festivais, né? Então o festival que aceitar primeiro vai ser o que vai, né, fazer a estreia do filme, né? Mas eu quero fazer uma exibição aqui também, quero fazer uma exibição para convidados e tal, espero fazer até o mês que vem, tá? Ótimo. Então vamos ter aí, né, essa oportunidade de poder assistir aqui, claro, prestigiar não só o seu trabalho, como toda uma história, né? Que você, dentro de um contexto, resolveu contar. Né? Sim, e tem outros lafaietenses por trás desse filme, né? Porque o Rodrigo Meirelles, que também é cineasta, ele que fez a câmera do filme, do documentário. O Márcio Zaun, ele que fez a produção musical. É ótimo, gente. Como o Zaun tem uma produção musical incrível. Foi, cara, ele produziu, ele conseguiu pra mim, né? Zaun, querendo você aqui. Tem que trazer ele aqui, cara. Nossa, ele também tem história pra caramba. caramba. Do coração. Também. Maravilhoso, não, ele convidou o Fred Santos e o Wilson Ribeiro, que são dois músicos da cidade, que assim, são muito bons, e eles compuseram a trilha instrumental do filme. A composição do Fred? É do Fred e do Wilson Ribeiro. São temas dois. Gente, e o Capiá que executa uma parte da trilha. Ai, que lindo. Entendeu? Não faço ideia. O filme é todo. Eu falei com ele, Márcio, olha, esse filme é um filme mineiro, é um documentário mineiro, eu quero que a trilha seja mineira. Imagino, gente, como é que, sabe, vontade de. Tem pergunta? Tem uma pergunta. Se você passou por algum choque cultural saindo daqui para esse mundo, se teve... Ah, sem dúvida, né? Porque... Quem perguntou isso? Isso foi da Cris aqui. Eu perdi aonde que é. Não, tá? Não, então, claro, né? Porque a partir do momento que você chega numa cidade como o Rio de Janeiro, que é uma cidade grande, principalmente em relação à opção cultural, assim, de programas culturais, assim, é muito grande. Você é apaixonado por cinema, sabe? Sou, de cinema. sou. É um lugar, eu falo que é a minha igreja, assim, tipo, toda semana eu vou, porque... E aí eu escolhi morar em Botafogo, já foi estratégico, porque Botafogo tem 4 cinemas, então com várias salas. Vocês acreditam nisso, gente? Que eu pensei assim, ele vai pensar em morar num lugar bem localizado para ele chegar no trabalho, né? Não, é no cinema, no meu quarteirão tem 4 cinemas, então tipo assim, Você já tem que fazer uma parceria com o cinema. Pois né, cara, e eu vou toda semana. Cinema patrocina. Eu vou toda semana, eu falo assim que eu recupero o tempo perdido, porque eu adoro ver filme no cinema. E aqui em Lafayette, durante muito tempo a gente ficou sem cinema, né? E depois, com uma sala só, né, igual a gente tem assim, infelizmente, né, a gente tem muito problema com a programação. Inclusive eu publiquei uma carta no Correio da Cidade essa semana, que tá dando maior burburinho, né, porque eu falei sobre a programação do cinema daqui, dentre outras coisas, a falta de exibição de sessão legendada também, que muita gente pede, e até por uma questão de acessibilidade também. Eu acho que o cinema, o Cine Hits, né, tem que melhorar isso, né, já vou falar de novo sobre isso. Então, cara, é uma outra coisa, um choque cultural realmente muito grande, porque você tem opções para fazer, entendeu? Aqui em Lafayette, por exemplo, a gente tem o FACE, que é o Festival de Teatro, que é o maior, né, festival de teatro amador de Minas Gerais, que é super legal. E que a gente tem que, só abrindo um parênteses, que agradecer ao Geraldo, porque se é ele que a gente está tendo esse festival, é ele que está lutando já há anos, né? Pra gente poder ter isso. E que saudade do Classe! Nossa, cara, a cultura aqui em Lafayette, ela sobrevive de pessoas que são apaixonadas por aquilo que fazem, entendeu? Se não fosse o Geraldo, uma casa do teatro com o FACE, não teria aula de teatro, não teria peças de teatro, porque sem um curso não tem como montar uma peça, e não teria o festival de teatro, que hoje é referência no Brasil inteiro, vem gente do Brasil inteiro pra cá, entendeu? E é uma pena que a gente sempre teve essa dificuldade aqui na cidade, que o poder público dificilmente, raramente cuidou disso, sabe? Olhou pra parte da cultura. Sempre a cultura aqui na Lafayette é tratada. No Brasil inteiro, de certa forma, é assim. E vou falar daqui porque, né, eu nasci aqui, eu sou daqui, cresci aqui. Sempre foi uma coisa muito complicada a questão cultural aqui. Porque
se não fosse uma meia dúzia de pessoas que se preocupam com isso, aqui não teria nada, entendeu? É uma pena, né? Bom, e a Lafayette está quase já praticamente se transformando na capital do teatro, né? Existe uma referência aí disso, né, também, de falar de Lafayette se transformar nessa capital do teatro mesmo. Mas enfim, agora dando essas liberadas, né, de espaços, né, para as pessoas voltarem a frequentar o teatro. Acho que, nossa, a gente está sedento assim de arte, né? A gente está querendo arte. Você teve uma experiência recentemente, você é fã de carteirinha da Glória, né? Da Glória Pires, e você teve a oportunidade de estar no cinema com a Glória. Como é que foi? Porque não, antes conta a experiência, porque você era tão fã que foi parar até no sítio dela, né? Na casa dela. Não, foi no escritório dela, lá no Rio, porque eu sou amigo do biógrafo dela, que é o Eduardo Nassif, um dos biógrafos dela, e ele uma vez me levou até ela para eu conhecer, porque a Glória sempre foi minha atriz preferida desde pequeno. Mas assim, talvez para mim o mais marcante, meu preferido é a Maria de Fátima, de Vale Tudo. Eu sou apaixonado por esse personagem. Eu, inclusive, conversei muito com a Glória sobre ele enquanto eu trabalhei com ela. Ano passado eu tive a oportunidade de fazer um filme com ela, que chama Desapega, que estreia em junho desse ano, com a Glória, a Maísa e o Marcos Passinho, que são os protagonistas do filme. E esse filme foi feito onde? Lá no Rio, foi filmado todo no Rio. Foi uma experiência muito legal, cara, poder trabalhar com minha atriz. E nesse filme você atuou como? Assistente de direção, segunda assistente de direção. Foi uma experiência muito legal. Ai, gente, desculpa, né? Assistente de direção, no segundo trabalho, tá lá a Glorinha, que sou fã, né? Ela, cara, assim, como atriz, cara, assim, ela dá um show realmente de cena, sabe? Eu ficava muito atento a isso quando ela estava em cena, tipo, pra ver como que é o processo dela, e era muito legal, assim, super simpática também, sabe? Nossa, foi uma experiência muito legal. Eu vi que rolou até dancinha lá, gente. Ela fazia, né, os TikToks, né? Foi, cara, foi uma experiência muito bacana fazer isso. Ah, que ótimo. Olha, você também foi convidado agora, né, recentemente, você vai fazer um grande trabalho. Queria que você contasse pra gente do seu próximo projeto. Então, na verdade, não é só um, né? São alguns, porque cinema é assim, né? A gente começa sempre com os projetos e a gente já começa a trabalhar nesses projetos bem antes da filmagem, né? E aí, depois vem a questão de cronograma, essa questão da pandemia também adiou alguns, né? Mas o meu próximo, quer dizer, eu tenho eu estou trabalhando em 2 projetos ao mesmo tempo, na preparação de 2 projetos, né? Um é um longa-metragem do Murilo Salles, que é um diretor super premiado, bem brasileiro, né? Fez filmes assim muito importantes, né? Eu fui indicado para trabalhar com ele e a gente conversou e, enfim, foi super legal a nossa conversa e eu comecei a trabalhar nesse projeto dele, que é uma adaptação de um livro do Mário de Andrade, que chama O Turista Aprendiz. É um filme super diferente de tudo que eu já fiz, um filme completamente louco, assim, muito, muito interessante, assim, vai ser um desafio. O filme todo filmado em estúdio, vai ser rodado no final do mês. E aí, o outro filme é uma comédia romântica com a Giovanna Antonelli. E a gente vai fazer no mês que vem. E que vai ser também super legal, um roteiro super legal. Não posso falar muito sobre o projeto ainda, mas são esses 2 próximos que eu vou fazer. E tem uns outros mais pra frente. Assim. Bom, você montou agora a sua produtora, né? Olha, você saiu de Lafayette, né? Do interior, foi galgando seu espaço, foi estudando, trabalhando, fazendo contatos lá fora. E você já tem um pouquinho de noção, assim, falar assim, nossa, meu Deus, tem hora que bate, assim, aquela sensação, olha onde eu cheguei. Porque, Então, querendo ou não, olha só, se você vai falar assim, eu tenho muito, claro, tenho muito ainda do que fazer. Nossa. Mas ao ponto que você sai, porque a gente vê, é um mercado extremamente restrito, né? A gente vê, quando a gente começa a ir para fora, a gente sabe que a gente depende muitas vezes de contatos, né? Para poder colocar a gente em algum lugar ou em contato com alguém. E aí a gente se depara, né, com uma situação dessa, da gente sair do interior para algo maior, né? Mas olha, dos trabalhos que você já fez, são trabalhos que te dão know-how para você pegar tantos outros bons trabalhos. Assim, realmente, né? Como você falou,
Tem 3 anos que eu me mudei pro Rio. Eu me mudei pro Rio conhecendo, assim, 2 pessoas, 3 pessoas no Rio. Conheci praticamente pouquíssimas pessoas lá. E é uma área que, enfim, você depende de várias coisas para você entrar. É restrita, é fechada, muito fechada, porque não é tão grande. Infelizmente, a gente não tem muito apoio, né, do governo para a questão da cultura do cinema, principalmente agora, né, enfim. Então, assim, é difícil de entrar. Então, a questão do networking, eu acho que é uma coisa fundamental, entendeu? Você tem que conhecer pessoas, você tem que chegar para as pessoas, você não pode ter vergonha de procurar, de falar que está disponível. Você tem que ter conhecimento, você tem que assistir filmes. Se você quer fazer filme, você tem que conhecer o que você quer trabalhar, porque é um diferencial, entendeu? Porque, assim, eu estou trabalhando como assistente de direção, então às vezes o diretor quer solucionar alguma coisa, ou quer alguma ideia. O assistente de direção tem essa função também de propor, entendeu? Soluções. O assistente de direção ele resolve os problemas do set. Então você tem que ter uma bagagem, entendeu? De assistir muito filme. Eu também sempre gostei muito de TV, então eu tenho uma coisa da TV muito forte, de novela. Eu sempre quis trabalhar mais no cinema, mas eu tenho muita referência televisiva também. Mas você trabalha em TV? Já fiz alguns trabalhos na TV, mas eu gosto mesmo de fazer filme. Mas não dispenso trabalho na TV não, entendeu? Achei que a pessoa, tipo, tão humilde, não dispensa trabalho. Não, dispenso não, mas nossa, assim... tipo, eu faço, né, trabalho relevante, eu dispenso. Não, mas é porque o cinema, cara, eu acho muito legal, porque ele, assim, você faz um filme, depois você vai fazer um outro que é completamente diferente, são novas equipes, novos lugares, novo tudo, entendeu? Gente, eu gosto muito disso. o último, acho que foi o último mesmo, né? Você emprestou até seu rostinho pra ser... pra fazer parte da cenografia lá. Já fiz. Nossa, cara, a gente sempre tem alguma... Cinema brasileiro é isso, sempre bota alguém da equipe pra fazer alguma coisa. Então, já fiz personagem. Já virou outdoor. Eu virei, cara, um banner, assim, grandão. Era assim, banner ou outdoor? Era um banner. Parecia, mas ele parecia um outdoor, grande, né? Na faculdade que a Maísa, a personagem da Maísa estuda no Desapega. Então, virei um banner gigante que o diretor de arte cismou que eu tinha cara de universitário. Então, ele pediu uma foto minha e fez um banner, tipo, de universidade, cara, coisa mais maluca. E como que foi trabalhar com a Maísa? Maísa, né? Maísa todo mundo já conhece desde pequenininho, trabalhando ainda com o Silvio Santos, né? Nossa garota, ela tem, assim, ela é de uma educação, cara, uma simplicidade, assim. Ela é muito legal, sabe? Muito humilde, muito simpática. Comia com a equipe, almoçava com a equipe, sabe? Não tinha nenhum tipo de problema, assim, não criava problema. A mãe dela também, que acompanhava no set também, uma boa de pessoa. Foi assim, nossa, uma das, né, desses artistas assim, que eu conheci, os mais legais, assim. Isso é muito legal. Vamos falar dos seus trabalhos em televisão. O que você já fez em televisão? Aquele programa que ia começar novo da Angélica, você chegou a trabalhar na direção? Não. Depois o programa não vingou? Não, eu não trabalhei no programa. Eu trabalhei na divulgação do programa. Porque eu quero que você conte sobre isso, porque as pessoas não entendem o que é esse trabalho. Por exemplo, igual antes das novelas também. Queria que você explicasse o que acontece. Porque tem um trabalho de divulgação, né? De uma novela antes de começar, por exemplo, para você entender, a novela vai começar. Então a gente precisa de divulgar essa novela, né? A Globo ela faz um dia de promoção do programa que ela vai estrear, chama Promodei. E aí é um dia que ela tira para gravar chamada, para gravar teaser, para gravar entrevista, para mandar para os veículos de imprensa. Então, e monta-se uma equipe para fazer esse Promodei. Entendeu? São vários sets, né? E aí eu fui indicado para trabalhar em um e depois eu fiz uma série de Promodeis na Globo. Então eu fiz a divulgação do programa da Angélica, né, o Simples Assim, que durou uma temporada. Depois eu fiz o da novela Amor de Mãe, que foi muito legal. Esse foi lindo aquele, né? Esse foi muito legal, foi muito preferido. Assim. Fiz Amor de Mãe, fiz Salve-se Quem Puder, cheguei a fazer das Olimpíadas, que foi interrompido por causa da pandemia. Eu fiz a divulgação das Olimpíadas, mas não foi ao ar. Fiz alguns outros também, fui várias vezes, mas aí com a pandemia parou. Reduziram a equipe na Globo e eu nunca mais voltei. Assim. Então não mas até porque. Não, mas também acabou que você foi fazendo outros trabalhos. Eu comecei a fazer trabalho. Então aí na pandemia eu comecei a trabalhar, fui indicado para trabalhar com uma produtora que estava produzindo conteúdos infantis para plataformas digitais, né?
E hoje eu comecei a emendar vários trabalhos com essa produtora, que é a Patrícia Chamon. Um beijo, Patrícia, falei que ela é minha fada madrinha, porque ela me bota em todos os projetos dela. Ai, que bom. E eu comecei a fazer assistência de direção dos projetos dela e hoje ela me convida para dirigir. Então eu alterno trabalhos como diretor e como assistente de direção. Já dirigi 2 filmes de longa-metragem para ela, que ainda estão na parte de pós-produção. Mas é isso, assim, tenho feito vários projetos com ela. E entre um e outro eu trabalho com outras produtoras também. Ô, gente, vamos contar da nossa passagem pela Xuxa? Fala, conta a história da Xuxa. Ai, o Diego é apaixonado pela Xuxa e eu também, né? Então, assim, a gente é Nossa, apaixonado loucura, pela né? Xuxa, mas a gente embarcou numa canoa que a gente nem sabe como que a gente entrou nessa canoa. Nossa, cara. Que foi o seguinte, ó, a gente foi, já tem alguns anos, o programa da Xuxa na Globo, né? E assim, a gente embarcou em uma que eu falei, gente, eu não entendi até hoje, eu acho que você também não entendeu. Acho que Nós 2010, fomos. 2010. 2010? Ele guarda mais do que eu as datas. Nós fomos numa caravana para assistir o programa da Xuxa, que até o Alexandre fez essa caravana. A caravana saiu daqui. Ele conseguiu a vaga lá no ônibus, porque quando eram os programas de auditório, quando você se inscrevia como caravanista, mandava-se um ônibus para sua cidade de graça e você também não poderia cobrar por essa caravana. Um ônibus muito confortável e fomos para a Xuxa. Ele levou, porque a Xuxa recebe, quando você vai ao programa, né, recebe aí material, se quiser que autografe, e ele levou tanta coisa para ela autografar, gente. Tudo, Ele levou quase o acervo dele todo para o programa da Xuxa. Nossa, a mão dela deve ter doído, assim. Quem que é esse aqui? Nossa, quanto material meu, né? Às vezes tem coisa que nem ela tinha, ó. E ela autografa 1 a 1, cara. Isso eu acho uma coisa muito legal dela, que as pessoas levam toneladas de material e antes de gravar o programa ela autografa tudo, né? Tudo. E tira foto com todo mundo também. Quando dá tempo ela tira, mas tira a maioria todo mundo. das vezes ela tira. E aí, o que acontece? Entrou um diretor, foi assistente de direção lá do programa, né? Era o Claudinho. Foi o Claudinho. Foi o Claudinho que entrou. Entrou no ônibus, né? Entrou no ônibus. Aí, escuta, gente, era um quadro novo que ia estrear na Xuxa. Eu acho que nem vingou muito esse quadro. Era um quadro do Fly, chamava Tô na Xuxa com Fly. Tô na Xuxa com Fly. Mas era um quadro dentro do programa da Xuxa. E aí entrou-se lá, Claudinho entrou lá no ônibus e falou assim, olha, quem aí quer se apresentar, quem tem um talento para apresentar hoje no palco do TV Xuxa? Aí eu me lembro, ele levantou a mão, eu acho que ele nem sabia. Eu nem sabia o que eu ia fazer, cara. Eu também não. Eu só queria ver a Xuxa. Aí ele levantou a mão, foi selecionado, então desceu do ônibus. Ai, que eu disse que contar essa história. Né? Aí depois eu também, aí a minha prima do meu lado, vai Cristiane, anda. Eu falei, mas o que eu vou fazer lá, né? Tipo assim, não tinha nada, ninguém sabia que ia acontecer isso. Aí a minha prima, vai, faz alguma coisa. Eu falei, meu Deus, mas o que eu vou fazer? Levanta a mão, pelo menos levanta a mão e vai. Levantei a mão, também fui chamada. Aí descemos do ônibus. Aí a gente desceu do ônibus, a caravana seguiu e nós seguimos para um outro espaço de um estúdio lá da Globo. A gente foi lá pros camarins, né? Que já era no Projac. Agora não chama Projac mais, né? Estúdios Globo. Né? Estúdios Globo. Nesses Estúdios Globo de agora, que são gravadas novelas, cidade cenográfica e tudo. E aí nós fomos para essa avaliação, né? Enquanto isso, estava eu pensando o que eu ia fazer. Você já tinha pensado o que você ia fazer? Não, eu lembro que assim, A gente tinha que passar por uma aprovação. Ia uma galera, e aí o Claudinho, não lembro se era o Fly, se era o Claudinho, alguém da equipe perguntava pra todo mundo, você vai fazer o quê? Você vai fazer o quê? Você vai fazer o quê? E aí iam selecionar 3, Era e seria uma Claudinho. disputa. Era uma disputa entre 3 apresentações, né? Isso. Eu sei que o Claudinho juntou você e um garoto de São João del Rei. Sim, porque nós dois fomos bons.
Foi, cadê? Vocês falaram que eu cantar uma música. Mas sabe qual foi a minha jogada? Olha a minha jogada qual foi, gente, pra eu continuar. Eu não cantava, né? Não sabia cantar nem nada. Então, o que que aconteceu? Eu falei que eu iria cantar uma música. Como eu sabia que o Claudinho era fã da Ivete Sangalo, eu fui e falei que vou cantar uma música da Ivete, porque eu falei, aí eu ganho ele, porque se ele é fã da Ivete, ele vai me chamar, porque eu já sabia, né? Porque a gente acompanhava nos bastidores, a gente, quando gosta muito de televisão, a gente sabe quem é quem trabalha com o quê, né? Então, aí eu falei assim, vou cantar uma música da Ivete, e você falou que ia imitar a Lady Gaga. Não, não foi eu que falei, tinha um garoto lá que você falou... falou que ia fazer? Não, o garoto falou que ia imitar a Lady Gaga. E aí, ele virou pra mim e falou assim, na época a Gaga tinha acabado de lançar o clipe Alejandro. E aí ele virou pra mim e falou assim, você podia fazer comigo, porque aí você faz o Alejandro, eu faço... Esse menino foi um outro garoto que ia contar piada, um novinho, né? Bem falante, inclusive. E você com o rapaz de São João del Rei. São João del Rei, que depois... que era cantor, Não, cara, não, é uma loucura. Eu ainda não tinha morado em São João del Rei. Eu fui pra lá, não, então eu já estava morando. Mas enfim, eu sei que a gente não conhecia ele. Um ano depois daquilo, o garoto, esse cara bateu na minha campainha pra entregar a carta. Ele era carteiro de São João del Rei. Eu falei, gente, eu te conheço de algum lugar, da caravana da Xuxa, olha que loucura, né? Só que ele também não tinha ido com a gente, era uma outra, ele era outra caravana, de outro lugar. caravana de São João del Rei. E a nossa saiu daqui de Lafayette. que Então, mundo pequeno, gente. muito louco. Eu cantei, aí eu fui. Aí o que acontece? Como eu cantei bem a música da Xuxa, da Ivete, ele gostou. Então ele me chamou. Só que poderiam apenas 3 apresentações. Como o outro cara tinha cantado também, ele tinha gostado, e esse cara era cantor profissional, ele cantava. Ele cantava também, aí eu falei assim, então. Aí ele falou, então vamos juntar vocês dois. Gente, só sei que o cara virou pra mim e falou assim, olha. Então eu tenho uma música era do Guilherme Santiago, eu tenho uma música, a gente canta essa música, que essa música lançou agora, a gente canta essa música. Eu falei, meu Deus, né? Se eu quiser farrear, toma todas, não vai. Aí eu falei, então tá, então eu vou cantar essa música. Eu falei, gente, por onde vai passar essa música? Aí a produção o que fez? Levou a gente pra um camarim. Mó chique, fomos parar no camarim da Globo. Foi, cara, eu dei de cara com o russo no corredor, assim. O russo ainda trabalhava na Globo, gente, que coisa. E aí nós fomos para um camarim, gente. Tá achando o quê? Camarim da Xuxa, fomos pro camarim. Foi. Gente, tivemos figurinista vestindo as roupas na gente. Foi, costuraram minha roupa na hora, cara. Eu nunca vi, foi uma loucura. Foi, super rápido. E aí pensaram, olha, o que é? E aí buscaram minha roupa, me colocaram uma bota maravilhosa, que eu até queria ter ficado com essa bota pra mim. E caracterizaram todo, né? O rapaz que estava comigo que ia dançar sertanejo, colocaram logo uma bota nele. Enfim, em poucos minutos já estava tudo pronto. E aí fomos tratados como artistas, né? Saímos de uma caravana. Cara, eu só sei que na hora que o palco, né, assim, a porta rodava, né, de cair no palco. A porta era giratória. Cara, eu dei de cara com a Xuxa, assim. Nossa, cara, eu fiquei tremendo. Você lembra disso? Lembro, nossa. Eu não lembro, porque apagou minha memória. Eu lembro porque eu tava muito nervoso. Abraçando. Não, na hora que a porta virou, eu dei de cara com a Xuxa, assim. E aí, tipo, tinha que apresentar. E eu não tinha visto a Xuxa ainda, eu querendo me abraçar a Xuxa. Nossa, aí na hora que terminou a dança do Alejandro e tal, que foi realmente engraçado, porque eu não sabia a coreografia, então a gente montou um improviso em que eu empurrava o garoto e fazia alguma coisa, o garoto me empurrava e fazia outra coisa. A Xuxa morreu de rir. E aí terminou a apresentação, o cara ela veio me abraçar e tal. Nossa, meu Deus. Você tendo que conter a sua emoção. Porque que a gente não faz, né, quando a gente é fã de alguém, quando a gente é novo, né? Nossa, que mico, cara. E eu vestido daquele
Gente, Nunca a gente faço pagou isso. esse mico pra conhecer a Xuxa. E aí eu fui, aí ele se apresentou primeiro, depois acho que foi o garotinho da comédia, aí quando o garotinho foi sozinho, com a piada. Foi. E depois, aí a Xuxa, eu falei, gente, olha onde eu vim parar. Eu saí de uma caravana pra poder vir aqui a Xuxa anunciar meu nome como convidada de uma. Eu fui atração da Xuxa. Foi o máximo, cara. E aí na hora que girou aquela porta, assim, né? Porque aquele palco girava assim, aquele tanto de gente. E aí eu fiquei. Eu não me lembro disso mais. Eu só me lembro dela. Nossa, cara, muito bom, aquele jeito dela, né? Muito bom, não sei o quê. E me abraçou. E aí ela me abraçou e eu assim, e aquilo, meu mundo parou. Porque eu era muito fã da Xuxa, quer dizer, sou ainda, né? Eu sou de uma época que a gente vivia Xuxa o tempo inteiro, era uma loucura, né? Onde ela passava eram multidões que eram arrastadas, aquela coisa. E foi um sonho realizado e eu jamais iria imaginar. Pra mim, até então, eu só ia no máximo tirar Assistir, uma foto né? e assistir ali. Mas nossa, foi muito legal. Mas você sabe que até quem é famoso fala que fica nervoso quando tá perto dela. Não é? A única pessoa famosa que realmente eu fiquei muito assim. Eu também, só eu ela. fico, E a gente assim. já tá acostumada a ver artista. É, eu já não, tava com ela é acostumada realmente a uma ver. coisa muito louca. Com a Xuxa é realmente uma coisa muito louca. Amigo, come salada de fruta. Tem Ó. pergunta aí? Hã? Agora tem uma minha, né? Pode ser. Ah, é uma da Patrícia. Pode perguntar. Eu queria ver com ele assim, os desafios, né, de uma pessoa que está querendo iniciar uma carreira, que está no interior e que vê como que vocês, né, toda essa garra de iniciar. Quais são os desafios, né, que você, principal, que você se deparou? Então, eu já até tinha começado a falar sobre A isso. parte sobre financeira, mudou, claro, né, que a gente- tudo, né? É uma série de fatores. Esse que é o pior, sair sem a parte financeira. Assim, foi. Não é fácil. Não é fácil. Assim, quando eu fui pro Rio, eu não fui com nada certo. Na verdade, eu fui pra fazer um curso lá. E aí a minha mãe, que me deu uma força e tal, me deu uma grana, falou, vai, você quer fazer o curso, vai, e vamos ver no que dá. Então eu fui, só que tudo acontece, cara, de uma forma muito engraçada. Porque eu cheguei no Rio no domingo, dia 10 de março de 2019, quando eu cheguei no Rio. Eu postei no Facebook na época, tipo assim, fiz check-in em Rio de Janeiro, sabe? Quando você chega, você não posta lugar. Um diretor, né, o Luiz Carlos Lacerda, que já tinha feito esse primeiro filme, ele viu a postagem e mandou uma mensagem no privado falando, você tá no Rio? Eu falei, cheguei agora. Aí ele, então tá bom, amanhã, 10 horas da manhã, no endereço tal, reunião de preparação da minha série. Resultado, eu comecei a trabalhar no dia seguinte. Não fiz o curso, por causa de uma postagem. Eu não fiz o curso, acabei não fazendo nunca mais, porque aí depois desse trabalho eu fiz outro, depois eu fiz outro, depois eu fiz outro. Nunca consegui fazer esse curso, a escola até fechou. E aí, tipo, foi assim que começou. No começo foi mais difícil, porque tipo, assim, depois desse trabalho eu fiquei um tempo sem fazer nada. Muitas vezes eu tive que fazer trabalho de graça, porque eu falava assim, não, eu quero conhecer gente. Pagando transporte e alimentação eu faço. Então eu fiz alguns trabalhos assim e foi muito legal, porque aí, através de um trabalho desse que eu fiz de graça, uma produtora, a Tati, maravilhosa, beijo Tati, ela me indicou para fazer esses trabalhos na Globo, que eram diários, assim, esporádicos, que eu ia lá e trabalhava. E foi assim, então eu fui começando a construir um currículo, entendeu? Eu já tinha feito um curso de assistência de direção com um assistente de direção que hoje é diretor, que é o Xuxen. Esse curso foi muito legal para mim, foi muito bom, porque aí realmente aprendi mesmo as funções assim, de direção, como os programas que assim, de direção tem que usar, etc. E aí depois eu trabalhei com esse diretor no Filme Desapega, dirigido por ele, né? Então, assim, foi uma série de fatores. E depois o show me indicou para a Patrícia, que é essa produtora que hoje em dia é uma amiga que eu sempre trabalhando. Então foi assim, e sempre que eu podia, né, eu estava em algum evento de cinema que eu ficava sabendo, eu ia em sessões comentadas, e aí eu participava, perguntava, me apresentava. Então, e aí eu comecei a fazer mais trabalhos, assim. Mas não é fácil mesmo não, assim, você chega numa cidade que você conhece praticamente ninguém, é uma cidade que é cara, onde o custo de vida é caro, entendeu? Então você abre mão de várias coisas, você abre mão de estar com sua família, e isso é uma coisa que eu falo para quem quer seguir, né, esse trabalho, porque eu falo assim, gente, se você tem
muito apego, essa coisa assim de que não consegue ficar longe, você não vai conseguir trabalhar. Porque é melhor você pensar em outra coisa pra fazer. A não ser que você queira começar a produzir filme aqui e que vai dar um trabalhão, porque imagina, né? Você vai começar do zero, mas cidade não tem como você querer ser e continuar na sua caixinha, né? Não tem como. Não tem. Então, assim, isso é Tem uma que coisa que eu já. pra fora. Mas eu, desde criança, eu já tinha vontade de morar no Rio. Então, assim, pra mim já não foi muito difícil. Na primeira semana eu já tinha me adaptado. Só pergunta, foi difícil adaptar? Eu falei, não, no dia seguinte eu já estava adaptado. Brincadeira. Assim, foi muito rápido, sabe? E é isso, assim, eu ainda tenho, né, tô ainda, que é uma estrada, né, cara? Você vai fazendo ali, começando como estagiário, você passa assistente de direção, terceiro assistente, segundo assistente, primeiro, depois você vai, né, como diretor, ou diretor assistente, antes de virar diretor mesmo. Então, assim, eu vou alternando trabalhos. Eu sempre tenho uma frase que eu gosto muito, que eu sempre falo, assim, eu posso não ter chegado onde eu quero, mas eu estou mais perto que ontem. Exatamente. Agora você também já tem alguns trabalhos autorais, né, que você já exibiu. Você tem o Ventania, né? Só para Loucos, né? Só para Loucos, que foi um curta que eu fiz, né? Com Ventania. Eu fiz, foi na época, isso foi um pouco universitário e tal, na época eu me juntei com uma galera da universidade, fui até São Tomé das Letras para filmar esse depoimento do Ventania, que virou um documentário, que é um documentário, assim, realmente bem... Ele, né, tem problemas, porque imagina, eu era universitário, eu fui mesmo na vontade, assim, ainda não tinha um conhecimento técnico grande, mas eu gosto muito do conteúdo, assim, acho que o Ventania é um personagem muito legal, eu gosto muito de ter registrado esse depoimento. Queria ter esperado mais ter feito hoje teria sido um resultado bem melhor. Mas é sempre assim, né? A gente faz um trabalho hoje, amanhã a gente fala, nossa, poderia ter feito diferente, né? Poderia ter mudado. É igual da Clara também, né? Foi filmado em 2016, sem recurso nenhum, assim, mas recurso zero. Hoje em dia ele nem está em 4K, tipo, foi filmado em Full HD, que é uma tecnologia que hoje nem está usando mais. Mas é isso, assim, né? A gente trabalha com o que pode, né? Quando é um projeto independente, assim. E é um outro projeto que eu tenho muito orgulho, assim, porque é uma história que eu queria registrar e que bom que eu consegui, né? Fazer essa última entrevista com a dona Mariquita e tal. Eu estou muito satisfeito com o resultado. Tem algum sonho seu, falar assim, olha, eu quero chegar a esse ponto, eu quero trabalhar com alguém? Tem um monte. Antes de você falar com quem você gostaria de trabalhar, você teve a oportunidade de falar com a... Eu acho que você fez, não sei se foi 25 anos da estreia do Lua de Cristal. Não, então esse é um projeto que ele não foi lançado, né? 30 anos, o Lua de Cristal, que na verdade foi em 2020, né? Que fez 30 anos, mas é um projeto que eu entrei em parceria com 2 amigos, né? E eles estão tocando o projeto, eu dei uma afastada por uma série de questões, né? Estou fazendo... Porque eu comecei a trabalhar e tal, fazer outras coisas, então eles... E como o projeto surgiu deles, eles que estão tocando o projeto, mas eu ajudei, né? Nas entrevistas eu fiz a parte de direção ali, eu também dei uma supervisionada. E tá para sair a qualquer momento, ele está sendo editado, né, e tal. Que é aquilo, né? Outro projeto também feito sem recurso nenhum. E quando é assim, cara, demora mais tempo do que o previsto. Então a gente até tirou 30 anos, nem é mais 30 anos. É o Lua de Cristal, o documentário que conta os bastidores da produção do filme, né? Que foi a maior bilheteria do cinema brasileiro na década de 90. Né? Você já fez trabalhos em várias áreas e de nomes grandes assim que você já trabalhou e que você ainda gostaria de trabalhar? Eu já trabalhei, foi muita gente legal, assim, né? Eu comecei com a Neila Torraca, trabalhei com a Glória Pires, foi uma realização pessoal, fiz um filme com ela. Quem mais, meu Deus? Porque a gente faz tanta coisa que a gente acaba esquecendo. Agora você vai trabalhar com a Giovanna Antonelli? Tem a Giovanna. Não, com a Giovanna não. Não, já. Numa dessas diárias da Globo, a gente gravou a divulgação da série Filhas de Eva. Então eu tive um contato muito rápido com ela, assim. Em série também você fez uma pro Canal Brasil? Fiz a Rua do Sobe e Desce, Número que Desaparece, uma série de comédia com a Fernanda Vasconcelos, que também foi uma pessoa super legal de trabalhar, ela, o André Arteste. Foi, cara, trabalhei com muita gente legal, assim, muita gente legal. E tenho vontade de trabalhar com outras pessoas também, assim, desde diretores, né, diretores que eu admiro muito, assim. O meu sonho é fazer assistência de direção no filme do Cacá Diegues, que é o meu diretor preferido, brasileiro. É
um diretor que eu ainda quero Mas trabalhar. não me chama. Não, ele já sabe disso. Quer dizer, a esposa dele, a Renata, beijo Renata, que ela já vem assistindo isso. Ela sabe que eu quero fazer o filme dele, já falei com ela, né? Tô torcendo pra rolar. Mas tem outros, a Tizuka Yamazaki é o diretor que eu queria trabalhar. Você fez alguma entrevista com ela? Eu sou Tizuka pelo Lua de Cristal, né? Ela foi diretora do Lua de Cristal. Sou louco pra dirigir um filme da Xuxa. Olha. Quero muito ainda ter a oportunidade de fazer. E ela sempre falava, querer é poder. Querer, poder e conseguir. E conseguir, é. Eu acho que a gente pode encerrar aqui o nosso bate-papo com isso, né? É. Querer, poder, conseguir. Ah, a gente tem que acreditar nisso, né? Senão nada acontece. É verdade. Dá uma dica pro pessoal que queira começar um trabalho, seja na televisão ou algo que parece que seja muito distante. Porque às vezes a gente pensa em algo que parece realmente distante da gente. É, assim, não vou falar que é uma coisa tão fácil e, de certa forma, é distante, sim. Tem hora que eu não acredito que eu trabalho com o que eu trabalho, porque durante muitos anos eu estava no lugar de espectador. E hoje, pra mim, ainda é uma coisa meio, uma sensação meio estranha, assim, apesar de ser maravilhosa, mas é estranho eu estar ali, por exemplo, fazendo um filme com a Glória Pires, que é uma atriz que eu vejo desde que eu me entendo por gente na televisão. Então é realmente... E olha que legal. É um produto lafaientense, gente. Indo pra fora. Que legal. É, cara, é uma sensação assim, mas realmente é difícil. Você só vai conseguir trabalhar nisso se você realmente quiser muito. Você tem que gostar muito, você tem que querer muito, você tem que estudar muito, conhecer muito, você tem que ter um interesse, entendeu? Porque assim, se você não é filho de uma pessoa ali influente vai te colocar lá dentro, então você tem a obrigação de saber bastante para entrar por outros meios, entendeu? Porque se você tem ali um QI ali, né, mas... É o que a gente chama de QI. O que indica, né, ali, para poder te colocar lá dentro, você não tendo nem muita base, você entrando ali para aprender, né, como estagiário, sem ter passado por um curso, por nada. Se você é filho de alguém que já está ali dentro, ou sobrinho, ou amigo, então é mais fácil. Mas quando você não é, que você não conhece ninguém, você tem que conhecer mesmo da área, você tem que ter um diferencial, porque isso conta muito, entendeu? Você saber quem são os diretores, você saber quem são os atores, você saber o que cada um ele fez, eu acho importante. Você ter também uma base ali, conhecer o estilo dos diretores, enfim, as coisas que eles já fizeram, até para você, como falei, propor soluções para você criar os seus projetos, porque né, tudo eu acredito assim, você é o que você assiste, você é o que você consome, entendeu? Então, o que você vai vir a fazer daqui a alguns anos, quando você for diretor, tudo vai ter alguma coisa que você gostava de assistir, ou de alguma coisa que você leu, ou de alguma coisa que você ouviu, isso daí é certeza. Eu escrevi um roteiro de curta, que foi premiado num festival de roteiro recentemente, ano passado, chama Rota. E foi muito legal, né? Ele concorreu com 832 roteiros do Brasil inteiro e eu ganhei melhor roteiro. Assim, foi uma coisa que eu nem acreditei, claro que eu nem acredito. E é um roteiro todo escrito com base em referência. Eu usei referência de coisas que eu tinha assistido na minha vida toda. Eu escrevi com base em pessoas que eu conheço, porque o cineasta ele tem que ter essa sensibilidade de observar tudo, porque tudo ali, às vezes uma pessoa que está frequentando sua casa pode virar um personagem de um roteiro que você vai escrever. Entendeu? Então assim, eu lembrei, por exemplo, minha protagonista do roteiro é uma empregada doméstica, eu quero produzir esse filme, que é um roteiro realmente muito legal. E aí, cara, foi todo inspirado em mulheres que trabalharam na minha casa quando eu era criança. Eu trabalhava fora, então tinha, né, essas mulheres que trabalhavam na minha casa, então assim, eu lembrei de falas delas, de forma de falar, então foi todo escrito com base nisso. Então, o cineasta ele tem que ter essa percepção, ele tem que estar atento a tudo, entendeu? Então acho que isso é o principal, é você se preparar, em primeiro lugar, e você não ter vergonha de mostrar que você tem interesse. Você tem que fazer network, você tem que frequentar os lugares, você tem que, entendeu? Porque senão, cara, quem não é visto não é lembrado, entendeu? Você tem que ser visto e você tem que estar ali disponível para a pessoa saber o que você quer, para você conquistar seu espaço, senão você não consegue nada. Então a pessoa tem que ter muita força de vontade. Se ela não... É muito difícil ela chegar e falar assim, vou ali fazer só pra ver como é que é. Não adianta. Você tem que ter paixão por aquilo, você tem que gostar daquilo, senão você não consegue. Então o segredo é gostar, ter amor pelo que faz. Com né? certeza. Bom, obrigada.
Ó, gente, vocês podem seguir o Diego nas redes sociais, Diego Alexandre, para acompanhar os trabalhos dele, né? Os futuros trabalhos, os bastidores. Aí eu posto tudo, sempre tem alguma coisinha lá. Pois é. Quer contar alguma novidade? Não pode contar, né, dos filmes. Não, né? não posso falar muito, mas é só me seguir, gente, no Instagram, é @Diego Alexandre Cine, Cine de Cinema. E lá no Instagram é aberto, então eu sempre posto coisas lá, enfim, dos meus trabalhos e da vida mesmo, indicação de filme. Estou sempre postando alguma coisa. E se quiserem mandar alguma pergunta também, é só me mandar que eu respondo. Obrigada, amigo. Obrigado, Cris, eu que agradeço a oportunidade. Finalmente a gente conseguiu, né? Que a gente Nem que seja assim, né? Não, adorei a A gente produção, mas se reuniu pra você... gente conversar. Mas você total aqui, meu bem. Muito bom. Gente, para vocês que estavam acompanhando aí nosso Fala Mágica, obrigada. Dessa vez a gente fez diferente, né? Fizemos aí uma live. Obrigada, gente. Valeu, galera. Encerrei. Agora eu Todos. Sim. Peraí, agora tem que ver. Ah, você vai salvar? Encerrar na Salvar, hora. né? Obrigado. O meu também? Você também. Tô te dando aqui, você vai. Falei pra você salvar. Obrigada. Você quer fazer isso aí? Pode fazer. Muito bom, hein?